Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios 9, 24 a 27. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a seguir. Leiamos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém. Os irmãos, guardem aí esse texto, que nós vamos trabalhar nele, mas eu quero ler com os irmãos, só para responder uma indagação que nos chegou, Romanos, capítulo 9, os irmãos podem acompanhar. Romanos 9, versículo 5. A indagação diz: gostaria de saber por que Jesus foi chamado Filho do Homem. Parece para algumas pessoas que se ele é filho de Deus, ele não pode ser filho do homem. Se ele é filho do homem, como ele é filho de Deus? Por que ele foi chamado Filho do Homem? Romanos 9, versículo 5. Nos diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha natureza humana, porque ele vem da descendência de Davi, e foi então chamado Filho do Homem. Mas aquele corpo gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, gerado por obra e graça, unigênito, que significa único do gênero, único daquela espécie, era diferente de qualquer outra espécie. Foi gerado e nele, naquele corpo, habitou toda a plenitude da glória de Deus. Colossenses 2, 9 nos diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele tinha dupla natureza. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Por isso Paulo escreve também em Coríntios, dizendo: Deus estava em Cristo. A natureza divina, a divindade na natureza humana. Deus feito homem. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Muita gente acha que o filho veio, o pai ficou no céu, então ele estaria aqui reconciliando o mundo com o pai. Não, ele estava reconciliando consigo mesmo. Por isso, ele diz: ninguém vem ao pai, porque eu e o pai somos um, ele testificou. Então, irmão, se a pessoa não compreender a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo, dificilmente ela vai entender o grande mistério da piedade, de Deus se fazer homem. Ela sempre vai achar que é uma parte de Deus ou uma pessoa de Deus, e não o próprio Deus. E isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, o próprio Deus, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Ele foi chamado Filho de Davi. Irmãos, lembram? Eu não sei quem fez a indagação, mas o cego: Jesus, filho de Davi. Mas está escrito: disse Davi aos... dele diz Davi ao meu Senhor. E aí perguntaram: mas ele é filho de Davi ou Senhor de Davi?
Porque ele foi chamado de filho de Davi e foi chamado de Senhor de Davi. Ora, como homem da descendência de Davi, raiz de Jessé, da raiz de Jessé, ele foi chamado filho de Davi. E como Deus eterno, a plenitude da divindade, a natureza divina ali, ele foi chamado Senhor de Davi. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se persistir alguma dúvida, depois a pessoa nos procura, mande outro bilhete e nós procuramos esclarecer melhor. Tá? Então, por que Jesus foi chamado Filho do Homem? Porque ele nasceu como homem, né? Nasceu de Maria. Tinha natureza humana. Então, ele era filho do homem. Mas aqui Paulo diz assim, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, filho do homem, o qual é sobre todos, Deus bendito. Ele não é uma da pessoa de Deus, ele é o Deus bendito, eternamente. E ele confirma dizendo amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos meditando na palavra do Senhor. E falamos esses dias de que todos nós recebemos talentos, ou 5, ou 2, ou 1. Ninguém ficou sem receber. E que todos devemos ser diligentes e trabalhar os talentos que o Senhor nos deu. Depois falamos a respeito de nos preparar para sofrer, ter disposição. Lembram? Armando com o pensamento de que Cristo padeceu na carne. Nós também devemos estar prontos para padecer na carne. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala-nos, dizendo que aquele que luta de tudo se abstém. O lutador, ele faz o seu regime, a sua alimentação especial. Ele não faz a extravagância, ele não dorme fora do horário, ele procura seguir o seu treinador, o seu orientador. Por vezes ele precisa de um peso adequado. E aí então ele tem vontade de alguma coisa, mas ele renuncia. Porque ele tem em mente um alvo. Ele tem em mente uma coroa, ele tem em mente uma vitória. Mas Paulo diz assim que muitos correm, mas um leva o prêmio. Assim é na vida espiritual, muita gente corre, mas quem vai levar o prêmio? Aquele que de tudo se abstém. E o que é de tudo se abster? Tudo se abster significa colocar a nossa carne no lugar dela. No lugar dela. Porque essa guerra que a carne faz contra o espírito é terrível, irmãos. É terrível. E quando nós fazemos provisão para a carne, nós estamos a um passo da queda, ou da frieza espiritual, ou da mornidão espiritual. Por isso, há tantas pessoas que não gostam de vir ao culto, há tantas pessoas que só gostam de vir de domingo, há tantas pessoas que gostam de estar só em eventos. Por quê? Porque falta o domínio sobre a carne. Porque a carne gosta de festividade, a carne gosta de eventos, a carne gosta de cantar quando tem um público grande. Mas o nosso espírito é diferente. Ele quer ter intimidade com Deus, não importa se tem 2 ou 10 ou 5 milhões de pessoas. Para aquele que está no espírito é a mesma coisa, louvado seja Deus. Porque ele tem em mente adorar o Senhor simplesmente. Então, irmãos, o apóstolo diz assim, eles na verdade correm por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma coroa que não se corrompe. Então, irmão, se aquele que diz assim, aquele que luta, ele se abstém das coisas, e é uma coroa corruptível e incerta, eles não sabem se vão ganhar, e se ganhar é corruptível.
Nós não, amados, nós fomos chamados para fora do mundo para correr uma carreira que Deus nos propôs correr. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta carreira, há uma coroa incorruptível para cada um dos servos de Deus ao redor do mundo. Louvado seja Deus, desde que nós consigamos combater, como Paulo fala aqui. Ele diz, eu não dou murro no ar, não. Eu sei contra quem eu luto. Contra quem nós estamos lutando? Às vezes achamos que o combate é lá fora, que o combate é longe de nós. O combate, irmãos, o campo de batalha é o nosso corpo. É o nosso corpo. A coisa mais difícil do homem vencer é a si mesmo. Negar-se a si mesmo é algo mais difícil que existe. E há sempre uma tendência do corpo querer levar vantagem, de ser dominante. Por vezes no espírito a pessoa diz, hoje eu vou na oração. E o corpo diz, não, você está cansado, hoje não vai não, você levantou cedo, você também precisa de descanso, precisa de repouso. Né? E aí a carne está mais exaltada, tem domínio sobre o espírito. Né? Como dizia o pastor que me antecedeu, né? O pastor Samuel. Ele dizia que muitas vezes aí a carne falava, né? Não vai, né? Mas quando o irmão é espiritual e ele domina a carne, ele falava para a carne, cala a boca, carne, você não manda, quem manda é o Espírito, louvado seja Deus. Eu sou espiritual, quem manda aqui é o Espírito. É interessante, amados, entendemos que nós somos servos de Deus, então nós temos que fazer a vontade de Deus, indiscutivelmente, não podemos fugir disso, mas Deus nos deu para nós o nosso corpo, para que o nosso corpo nos sirva, e nós devemos ser senhores do nosso corpo, e mandar ele ir, mandar ele não ter preguiça. Nós devemos determinar e vencer a carne, negando a carne, seus desejos, as suas paixões, concupiscências, preguiça, canseira, qualquer coisa que seja. Porque ele diz assim aqui, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Olha só, antes, noutra tradução diz, eu esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão. O corpo tem que ser escravo do espírito. Tem que ser escravo do espírito. Não é o corpo que faz o que ele quer. Não é o corpo que fala se está cansado. Não é o corpo que arruma uma desculpa. Não é o corpo que acha que tem que ter lazer, acha que tem que espairecer, e acha que tem que ter festa, e acha que tem que ter tanta coisa, que o mundo, irmão, só trata do corpo, só trata do corpo. Inventaram uma grande mentira, dizendo que o corpo são faz a mente sadia. Espiritualmente não. Espiritualmente é como diziam os antigos lá. O espírito são, a mente sã, faz o corpo sadio. Mas o povo corre só atrás do culto do corpo. Mas qual é o problema, irmãos? Problema muito sério que tem aqui no final do versículo que lemos. Ele diz assim, que eu subjugo, reduzo a minha carne à servidão, para que, olha só, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não é sério isso, amados? Mesmo sendo pregador, se ele não vencer a sua carne, não negar os desejos da carne, não ter o domínio sobre o seu próprio corpo, ele pode ficar reprovado. É isso que Paulo falou. Paulo, escolhido de Deus, mas ele falou, eu tenho medo, eu tenho esse cuidado. Então, muito mais nós devemos ter esse cuidado de negar. Vamos ler em Romanos 8. Capítulo 8, versículo 1. Se temos talentos, se temos que ser diligente, se temos que estar preparados para sofrer, temos agora que dominar a carne, ser senhor
sobre a carne, o espírito dominando sobre a carne, ou tendo domínio próprio, como diz em outra palavra. Romanos 8, versículo 1, depois o 6 até o 17. Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja no 16, ou melhor, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se algum não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou meu Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Não vamos delongar em cada versículo, mas eu espero que nós possamos daqui absorver. Nenhuma condenação há para aqueles que aceitaram Jesus um dia e levantaram a mão. Não é isso que está escrito aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que falaram que são crentes ou cristãos. Não é o que está aqui. Não é o que está aqui. Aqui está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, que a carne não tem primazia, que a carne não é ela que determina, ela não é autoridade na sua vida. Aquele que é nova criatura, nasceu de novo da água do Espírito, agora é o Espírito que tem primazia sobre a carne que é reduzida à escravidão. Então, irmãos, aqui ele diz assim, o que anda em espírito, que anda em espírito. Hoje parece estar tão difícil, irmãos, andar em espírito. O povo está cheio de razão. Nós temos uma geração de crentes, por assim dizer. Talvez alguns irmãos, que eles falam que a geração Nutella, né? É cheia de mimimi, de coisinha, parece que não pode ter uma repreensão, não pode chamar atenção, não pode falar nada, ofende, e a pessoa quer ir embora. E então o povo aí fora começou a agradar, porque o povo quer agrado. A carne quer agrado. Que carne que não gosta de ser agradada? Então o que aconteceu com os pregadores? Vamos agradar o povo. Porque agradando o povo fica. E ficando, quem sabe, a palavra de Deus entra no coração. Não, irmãos, não é bem assim não.
A palavra de Deus, ela é espada, ela machuca, ela fere, ela cutuca, ela faz a ferida, mas o Espírito Santo é o bálsamo, louvado seja Deus. Ele é o azeite precioso que sobre essa ferida que a palavra faz, ela cura, restaura e transforma em bênção, em vida, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não podemos deixar de falar aquilo que o Senhor tem mandado. Não tem problema se alguém não quiser ouvir. Então nós temos que andar em espírito. Não é só falar das coisas de Deus, é viver as coisas de Deus, respirar as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, viver as coisas de Deus, andar como Cristo estivesse andando aqui na terra, louvado é o nome do Senhor, falar como se Ele estivesse falando às pessoas com quem conversamos, amando, como se Ele estivesse aqui presencialmente, fisicamente, amando as pessoas. É assim que nós temos que viver. Não importa aqui, irmãos, para nós o quanto falta para um, para outro, não é disso que estamos tratando. Estamos tratando de termos essa consciência, porque poderoso é Deus para aperfeiçoar a nossa vida, a de cada um de nós, na sua palavra, louvado é o nome do Senhor, desde que tenhamos o propósito de colocar a nossa carne no altar do Senhor, para ser queimada com o poder de Deus e a nossa vida ser renovada de glória em transformação, louvado seja Deus, para que o Espírito domine sobre a carne. Aí então nós teremos entusiasmo. A carne, quando alguém fala assim, precisava ir lá, passear, lá é 400 quilômetros, mas é um lugar lindo. A carne, não, mas você sai bem cedo, e você dá uma parada no caminho, e não sei o quê, mas tem custo. Não, mas você parcela. A carne dá jeito, porque ela quer ir. Quando tem que fazer uma visita, ou buscar um visitante, aí a carne, não, você está cansado, você vai gastar gasolina, não, é que não sei o quê. A pessoa lá acha que não está querendo, não está muito interessada, você vai perder o tempo. A carne arruma um monte de desculpa. Então nós temos que comer, viver, né? Mas comer para viver e não, né? Comer para viver e não viver para comer. Né? Temos que ter a nossa vida para servir a Deus. Só o essencial para o corpo, o básico, o necessário. Paulo falou, se tiver com o que comer e com o que se cobrir, está ótimo. Nós devemos estar alegres. Louvado seja o nome do Senhor, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentando. Então nós estamos tratando aqui da primazia na nossa vida, o domínio. Quem domina a nossa vida? Quem domina os seus desejos, seus anelos, seus anseios? Até a gente espiritualiza, irmãos. A carne é terrível. A carne, veja bem, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou na vigília, eu vou para os cultos, eu vou buscar, eu vou fazer propósito. Por quê? Porque eu quero que Deus abra a porta do emprego, porque eu preciso que a minha filha case, porque eu preciso trocar de carro, porque eu preciso melhorar de vida, porque tem uma dor aqui, tem uma enfermidade ali, porque tem um problema lá. Então eu vou orar, e vou buscar, Sim, estou buscando para quem? Para quem que eu estou buscando? Para carne, só para carne. Se eu estou orando só para a enfermidade ser curada, e orando para os problemas ser resolvidos, e orando para ter bênção aqui, felicidade aqui, para a minha vida aqui bem, eu estou orando só para a minha carne. Até nisso a carne nos trai muitas vezes. E nós temos que orar para o nosso espírito, para que haja temor, santificação, zelo, amor, paciência, que os frutos do Espírito sejam manifestos em nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos orar pela salvação das almas, pela santificação da igreja, pela restauração da igreja, para que esta palavra percorra o mundo e a palavra seja proclamada, porque perto está o Senhor de tocar a trombeta para a igreja subir, e a igreja não pode ser o que o evangelho tem sido aí fora, amados, e por isso nós temos esse compromisso de buscar fortaleza no Espírito, para que o Espírito tenha primazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero ler ainda 1 Coríntios, capítulo 6.
que nós temos que abrir mão de alguns direitos da carne, né? Como ele disse lá, de esmurrar a carne. Não é fazer aqueles sacrifícios que tem religião que faz, né? Tem uns até que pegam um chicote, bate nas costas e faz aquelas coisas. Não tem nada disso, não é nesse sentido. É só o sentido, não adianta marcar o corpo. Isso aí os profetas de Baal faziam. Não é? É colocar a primazia na vida espiritual. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, nos diz o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 12. Olha só. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu não vou discorrer o texto aqui, eu só quero pegar essa primeira parte do versículo. O 12, primeiro 12, né, que nós falamos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A carne é legalista, ela gosta de trabalhar com aquilo que é lícito. Não, é lícito você descansar. Não, é lícito você não ir porque você, afinal de contas, arruma um monte de desculpa e a pessoa fica no lícito. É lícito. É lícito. Mas quando a gente está no Espírito, a gente tem que ver o que convém à alma, o que convém ao pecador arrependido, o que convém ao salvo no amor do Senhor Jesus Cristo. Mas nem todas as coisas, aliás, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícita, mas não pode dominar a minha vida. É lícito, mas eu vou renunciar, eu vou deixar. Não estou falando aqui da questão do pecado, que mais para baixo fala de apresentar o corpo para o pecado. Não é nem isso, irmãos. É de deixar de apresentar o corpo para a graça de Deus, para o uso do Senhor. Então ele diz assim, não me deixarei dominar por nenhuma delas. O 15, a primeira parte que eu li. O 15, não sabeis vós que o vosso corpo, ou os vossos corpos, são membros de Cristo? É membro de Cristo. Então não é nosso, é membro de Cristo. E ainda, lá no 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós precisamos ensinar o nosso corpo, disciplinar o nosso corpo, dizendo você não manda, você não é de você. Você não é de você. Jesus te resgatou, Jesus te comprou. Ó, minha carne, como o salmista brigava, ó, por que te abates, minha alma? Por que te aflige? Espera em Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, ele diz assim, fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo pertence ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para ser a habitação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nosso corpo. Não é só na maneira de trajar ou de falar, é principalmente colocando à disposição para a obra do Senhor, dizendo, Senhor, o meu corpo está aqui para ser oferecido, Senhor, para que tu possas usar, me levar onde for, me chamar, fazer de mim um vaso novo na tua presença, ainda que passe a dificuldade na carne, mas eu estou disposto, porque agora na minha vida, quem manda não é mais a minha carne, é o meu Deus que comprou, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No capítulo 10, 23, e volta a dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não sei se irmãos percebe que é um passo além, irmãos. É um passo além. É um aprofundamento espiritual que ele está tratando aqui. De reduzir o corpo à servidão. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Por vezes é lícita e a carne quer aquilo, mas não edifica. Não edifica.
Os irmãos lembram que o pastor Samuel sempre dizia: o que não edifica, danifica. A médio e longo prazo, tudo que não edifica a vida espiritual, acaba danificando a vida espiritual. Às vezes é uma coisa simples, né? O povo nessa época agora de pandemia, muita gente acostumou a não cultuar mais, não estar na casa do Senhor. É grande o número de irmãos aqui, de outros lugares, e de trabalhos evangélicos em geral, que tem abandonado. Acho que está bom lá, fica lá, está bom. Né? Eu tenho que cuidar da minha carne, porque né, eu posso ir no supermercado, na farmácia, em lotérica, pagar conta, em fila do banco, posso ir no INSS, eu posso ir a todo lugar. Mas para ir na casa do Senhor, a carne fala para ele: não vai não, viu? Pensou você pegar corona? Ah, aí você pode morrer. Né? Vai morrer quem que pega a corona, irmão? Corona mata o espírito? Corona mata a carne. É claro que a gente tem que fazer os protocolos todos. Mas e se pegar? Nós vamos ficar com medo? Deixar de servir a Deus por causa disso? Deixar de estar na casa do Senhor por causa disso? Deixar de fazer a vontade do Senhor por causa disso? E se pegar? Se pegar e matar, vai matar só a carne. A carne não manda nada mesmo. É o Espírito que é dominante na vida do cristão, louvado seja Deus. E o Espírito não morre, ele volta a Deus e recebe um novo corpo para estar na glória celestial. Então nós não temos que temer nada. Todo esse temor vem da carne. Ah, eu não vou falar porque vai que chateia, eu não vou falar porque vai que tem um processo, eu não vou falar porque vai que ofende, eu não vou falar e não vou fazer. E a obra de Deus vai ficando à espera. Então, irmãos, nós temos que tomar atitude, goste, não goste, como nós lemos outro dia, fale, a tempo e fora de tempo, irmãos. Há tempo e fora de tempo. Então nós devemos ter o domínio da nossa carne, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, louvado seja Deus, o Espírito Santo que nós habita, proveniente de Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, que o Senhor Jesus nos dá o exemplo, em Marcos 3, a prioridade, aonde estava. Marcos 3, versículo 20. Qual que é a prioridade da minha vida? A minha pele, como o inimigo falou para Jó? Uma das coisas que o homem nunca gosta de renunciar é o alimento. Porque Deus, quando fez o homem, primeiro ele fez o alimento lá no jardim, para depois fazer o homem. Então, irmãos, o alimento é difícil. Mas olha só, versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Veja, irmãos, a ocupação na obra de Deus era tão grande em atender o povo, que não podiam nem comer, não dava tempo de comer. Não é que eles pararam, foram fazer um jejum, não. Não dava nem tempo de comer. E hoje as pessoas, por vezes, não têm tempo, é de ir na casa do Senhor. De comer? Termina o culto para ver onde que está. Né? A pizzaria está cheia de crente depois do culto, os carrinhos de lanche, as lanchonetes, os restaurantes, né? E jantar na casa de um, jantar na casa do outro. Parece que o povo nesses últimos tempos ficou, irmãos, com um espírito de gula, sei lá. Um desespero para comer, tudo é comida, tudo é festa, tudo é churrasco, e tudo quer fazer uma comida especial. E quando falaram para Jesus lá, Rabi, come. Ele falou, eu tenho uma comida para comer, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, isso me alimenta, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos amados, nós por vezes deixamos, como o mundo deu primazia para a carne, porque o mundo é da carne, a carne é do mundo. Tanto que a carne e o sangue não é do reino de Deus, porque a carne é desse mundo.
E veja o conflito que existe, irmãos, a batalha que travamos, porque o nosso espírito veio de Deus, tem sede das coisas de Deus, tem saudade das coisas de Deus, anela pelas coisas de Deus, mas a carne, o salmista diz, a minha carne, ela quer uma terra fria, ela quer ir para a terra, ela tem tendência para o mundo, ela tem tendência para a terra. E nós vamos até o fim da jornada, irmãos, nesta batalha. Então o campo de batalha é aqui, é no nosso corpo que nós travamos batalha, irmãos. É aqui que nós temos que ter vitória, para depois ter vitória lá na frente, ou vitória sobre qualquer outra coisa. Então, irmãos, eles não tinham nem tempo para comer. Esse é o exemplo de renúncia que nós precisamos, louvado seja Deus. Então, irmãos, o nosso corpo sempre tende a se justificar, ir para as fraquezas, não, tal, mas vamos ler Mateus 26, 41, que muita gente até se justifica, se eu não me engano, nesse versículo. Versículo 41. Vigiai e orai. Não é orar só na vigília. O vigiai aqui é o dia inteiro, orai em todo o tempo. Espírito de oração o tempo todo, orando em espírito. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é que a tentação vai entrar na pessoa, a pessoa vai entrar em tentação. Aqui ele está falando que a tentação não é algo exterior, é algo interior. É inerente ao corpo, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quanta gente justifica, então o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Eu me lembro quando eu era jovem, eu falei para um irmão que era missionário, irmão Davi Cooper. Ele falou, e como vai? Eu todo alegre, falei para ele, eu estou igual Paulo. Irmão, que bom. Eu falei, estou. Miserável homem que sou, né? Declamei para ele, né? O bem que quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E fiquei todo cheio, né? Na minha adolescência. Ele bateu nas minhas costas, falou, irmão, folheia mais um pouco a Bíblia, e você vai chegar ali onde está escrito um pouquinho mais para frente. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por vezes nós ficamos justificando, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne é fraca, eu faço a vontade da carne. Não posso. O espírito está pronto, é o espírito que manda. A carne é fraca, a carne que suporte, porque ela é fraca. Então ela que suporte, ela que obedeça. Ela que obedeça, ela que tem que ser subjugada. Mas se deixar e acompanhar a carne é fraca. A carne é a tendência dela para as coisas do mundo, para os elogios, para a fama, para nome importante, para posições sociais. Tudo isso a carne deseja. Bens materiais, mordomias, é tudo que a carne quer. Relax, né? Happy hour, essas coisas que a carne quer. Mas o Espírito quer ser morada de nosso Senhor, louvado seja Deus, a habitação de nosso Senhor. Então eles vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que a carne, vigia para a carne não crescer, vigia para a carne, o velho homem não ressuscitar. Como disse um pastor aqui no encontro, né? A pessoa sepultou o velho homem, mas depois distrai. E o velho homem de vez em quando dá um chute na tampa do caixão lá e parece que quer levantar, né? A carne quer brotar de novo. Começa pelo espírito e termina pela carne. Não pode ser assim. Temos que, ainda que começamos pela carne, ouvindo na carne, mas depois temos que terminar pelo Espírito, com a carne subjugada. Louvado seja o nome de Jesus. Então a carne é fraca. Vamos ver Marcos capítulo 14. Jesus repreendeu porque eles não estavam dando a prioridade correta. Marcos 14. (37). Falando em prioridade, irmãos, correta, os mais antigos da igreja,
Alguns passaram e outros ouviram contar. Tem um irmão que eu visito, ele falou: irmão, a gente vinha de ônibus, cerca de mais de 20 quilômetros. Voltava depois do culto, o ônibus deixava a gente na estrada, tinha que andar mais uns 3 quilômetros no escuro. E às vezes chovia, mas eu não deixava de vir no culto. Não importa. Estava o tempo de chuva. Ele fala: vai que chove, a carne fala. Não vai não. Fala: eu vou. E se chover? Chover eu tomo chuva, mas eu vou. Eu vou. Tem um irmão comentou, vinha lá da fazenda. Não, mais de uns quase 10 quilômetros, sei lá. E trazia o mais novo no cangote, né? Ou melhor, levava de volta. Quando para vir, vinha alegrinha, até brincando, né? Mas para voltar o sono pegava, tinha que pôr de cavalinho, né? Assim no pescoço e marchar a pé. Marchar a pé. Muitos fizeram isso, irmãos. Muitos fizeram isso. Muitos marcharam a pé, muitos marcharam distância longa, muitos sacrificaram, deram a vida para o evangelho chegar na posição que chegou. E aí, essa nossa geração, que recebeu já muita coisa já trabalhada na seara do Senhor, tem que levar avante e não acomodar, achar que está bom, já somos um povo grande, já é bastante evangélico. Não, irmãos, nós temos que trabalhar muito, muito mais, muito mais. Nós não podemos aceitar aquilo que a gente tem falado, que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais por vezes foram mais crentes que nós. Isso não pode, irmãos. Isso é desculpa para a carne. Pode ser uma constatação de realidade? Pode. Mas uma realidade que tem que ser mudada. E para mudar, nós temos que dominar o nosso corpo e dar prioridade para o Espírito, para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, conforme Ele tem mandado cada um de nós trabalhar na sua seara, multiplicar os talentos, sermos diligentes e estarmos dispostos a entregar o nosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional. E Deus está buscando esse culto racional, porque aí nós provamos a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fala de receber ou sentir a agradável e perfeita vontade de Deus, quem não quer? Mas o versículo precedente fala que tem que apresentar para Ele o corpo em sacrifício, entregando. Não é mais meu, não sou mais eu quem mando, é Ele quem manda, é o Espírito quem determina. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 14, 37, e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus foi orar. E eles dormiram. Deus quer fazer a obra, mas nosso corpo quer dormir, irmãos. Nosso corpo está cansado. Nunca vi tanta gente cansada. Todo mundo dói, todo mundo cansado, todo mundo desanimado. É uma geração de povo que come demais, reclama demais, cansa demais. E nós não podemos ser assim, acompanhar essa geração aí, não. Nós somos um povo forte, destemido, valoroso, soldados valentes do exército celestial, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não há tempo para dormir, é tempo de vigiar, irmãos. É tempo de vigiar. Quanto tempo falta para o Senhor manifestar? Ou quanto tempo falta para fechar a porta para o Evangelho? Quanto tempo falta para chegar à perseguição que a palavra de Deus já proclamou para nós? Quanto tempo temos para fazer a obra do Senhor? Então não há tempo para dormir, não há tempo para descansar, não há tempo para repousar. É
tempo de nós ouvirmos a palavra do Senhor, que diz assim, Josué falou para o povo, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Mas aqueles que lá no deserto ficaram preocupados com a sua carne, murmurando porque não tinha comida, murmurando porque não tinha água, murmurando por tantas coisas, murmurando contra Moisés, reclamando, diz que aquela geração não entrou no descanso, não entrou. E diz o Senhor, jurei que eles não entrarão no meu descanso. Não entrarão. Então, irmãos, nós temos que ser aquele povo que é alegre, que glorifica o Senhor. Estou vivo, então eu vou servir o Senhor. Estou vivo, então eu canto, eu oro, eu vou, eu faço, eu divido, eu amo, eu sirvo, eu adoro, eu cultuo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a carne tem que ser submissa àquilo que eu vou fazer, porque eu vou fazer a vontade daquele Senhor, meu Senhor, que me comprou, que me resgatou. Quando Ele me resgatou, minha alma que vai morar com Ele, Ele resgatou meu corpo. Por isso o meu corpo também é escravo, é serviço, é servo, aliás, serviçal, é servo. Por ver, eu sou servo de Deus, e o meu corpo? O meu corpo ele só serve para dormir, para reclamar, para murmurar, né? Então não é assim. Mas aqui Jesus reclamou, Ele cobrou, e por vezes essa mesma cobrança pode ser feita em nossos dias. E aí Ele diz assim, dormes? Dormes? Por que dormes? Por que dormes? Porque estava dando ocasião à carne que é fraca. E quando dá lado à carne que é fraca, a carne quer dormir. Não é assim, quando a pessoa dorme até 9, parece que o corpo quer que dorme até 11. Se dormir até 11, dá vontade de não levantar mais. Parece que a carne, quanto mais faz a vontade dela, mais ela quer dominar a gente. Isso é na alimentação, isso é no exercício corporal e no exercício espiritual da mesma maneira. Vamos ver, irmão, Colossenses 3, 5, que é a nossa meta, né? Colossenses 3, 5. Antes desse, irmãos, antes desses, vamos ler mais um, de Romanos, só para a gente entender o que é a carne do homem, né? Romanos 7, o 18, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, no espírito, mas não consigo realizar o bem na carne. Então, irmãos, eu queria que nós guardássemos isso aqui. Porque na carne não habita bem algum. Do ponto de vista espiritual, de resultado para a vida da salvação, na carne não habita bem algum. Não adianta querer ser guiado pela carne, pelo intelecto, pelos diplomas, não adianta. Não adianta. Tem que ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. E a nossa carne tem que ser guiada pelo nosso espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, a carne não tem bem algum. Não tem bem algum, espiritualmente falando. Mas lá em Colossenses 3, versículo 5, ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Já que a carne não tem bem algum, o que a carne busca? A vaidade. Aí o povo lançou moda evangélica. E aí a pessoa põe agora uma roupa, principalmente do lado das irmãs,
que não condiz com aquilo que nós já aprendemos. E outras dizem, você ficou linda. E outras se põem a vender a roupa que é inadequada para a cristã. E outro desculpa, não, mas se a irmã vendeu, então é porque pode usar. E é tudo carne, vai fazendo provisão para a carne e arrumando desculpas. Então a carne conspira contra o Espírito, ela guerreia, ela luta contra o Espírito. Então quando nós vamos comprar, ou quando nós vamos falar, ou quando nós vamos negociar, ou quando nós vamos trabalhar, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós temos que saber quem está ditando, se é a nossa carne, a vaidade, o eu, ou se é o Espírito de Deus. Não é? Porque se deixar a carne, ela vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. Os irmãos vê, tem trabalhos aí, centenários, daqueles que nossos pais, nossos avós, jejuaram, sofreram, andaram no lombo de animal, passaram perseguição, alguns foram mortos. Tinham uma vida com Deus, escreveram hinos maravilhosos e ensinaram ao povo que tinha que guardar uma doutrina. 100 anos depois, vêm os ilustres entendidos, cheios de teologia, e diz que a doutrina não é doutrina, é costume. E é uso, costume, uso e costume, não precisa de uso e costume não. Você usa do jeito que você quiser, você costuma do jeito que você quiser, a sua carne faz o que você quiser. Esse evangelho não é o evangelho da palavra de Deus, irmãos. Esse evangelho do vem como está, fique como quiser. Esse evangelho que acomoda a vaidade, maneira de viver, jeito de trajar, maneira de falar. Esse evangelho onde os moços estão de brinquinho. Esse evangelho onde os moços estão pintando o cabelo. Esse evangelho onde a mulher se veste de homem. Esse evangelho onde as pessoas andam de qualquer maneira. Não é o evangelho da palavra do Senhor. É o evangelho da carne. A carne tem tomado conta, mas Deus chama a igreja para andar em espírito. Mortificai, pois, os vossos membros, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, para andarmos em santidade, para que aonde passar uma irmã, o mundo inteiro possa ver e dizer, lá vai uma serva de Deus. Aqueles crentes lá são diferentes dos crentes que tem por aí, porque a profecia de Malaquias diz, e vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Está cheio de gente que diz que serve, irmãos. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com aquele que realmente quer servir o Senhor. E para servir o Senhor, nós devemos andar como andou. A palavra de Deus diz que a irmã deve andar como Sara andava. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Imitando a serva do Senhor. Deve andar como Rebeca, que cobriu-se com o véu para falar com o seu Senhor. As irmãs se cobrem com o véu para falar com o seu Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus verdadeiro. Então, irmãos, aqueles mortificai, pois, os vossos membros, porque nós achamos que a nossa vida é aqui. E cuidamos muito da nossa vida aqui, porque a nossa vida é aqui. Veja o versículo precedente, é esse que eu estava lendo. Quanto Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então a nossa vida não manifestou ainda, irmãos. A vida que vivemos agora, lá em João diz, vivo na fé no Filho de Deus. É a vida da fé. Não é, essa vida é um tempo, uma passagem por aqui. Não tem nada permanente. É tudo transitório. Por que dá tanta ênfase àquilo que é transitório? E esquecer de colocar ênfase naquilo que permanece, naquilo que é eterno, a nossa vida que está escondida em Cristo, em Deus. Então eles mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra. E aí ele faz uma lista de pecados, né? E eles despojai também de tudo, né? De toda a ira, cólera, maldade. Então, irmãos, a nossa meta é mortificar o corpo, é dominar o corpo, é o espírito ter prioridade, é determinar para que o corpo nos sirva para servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 11. O verso 27.
11:27, 2 Coríntios. Olha a vida de Paulo como que era. Como é diferente do evangélico de hoje. Cheio de nome, de fama, de dinheiro, de grande mídia, de grande aparato, andando em carro blindado, e outros andando como anda o curso do mundo, não deixando a palavra de Deus ter livre curso na vida do cristão. Veja que diferença. Pega o 24 para iniciarmos. 11:24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 quarentenas, 5 vezes 40, 200. Recebi 200 chicotadas, menos 1. 199. Alguns acham que o judeu contava até 39 para não errar, não passar da medida. E se fosse então, menos 1 cada quarentena, seria 195. Que diferença vai dar para quem tomou 195 ou 199 chicotada? Por causa de Jesus. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. E hoje o cristão, ele quer ser cristão só para ter benesses. Só para ter alegria, só para ter bênção, só para ter prosperidade. O evangelho, irmãos, de Deus é o mesmo evangelho que Paulo recebeu. E Paulo passou isso porque ele se posicionou. Ele pegou os talentos para trabalhar, multiplicar, para ir. Ele pôs o seu corpo à disposição. E aí então ele passou por isso. Claro que teve muitas bênçãos, né? As quais nós desejamos, mas temos que passar por isso também. Então, irmãos, ele diz assim: 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, próprio judeu perseguindo, próprio evangélico rejeitando a doutrina da palavra do Senhor e perseguindo a igreja do Senhor. Era bem isso. Em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aliás, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E ele diz no 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então só quem mortifica o corpo, só quem o Espírito domina o corpo, pode ter essa experiência, irmãos. Ninguém, que a carne ainda está ditando as regras, o corpo ainda está falando o que é para você fazer, ninguém vai ter essas experiências. Vai ficar dormindo igual o Pedro lá no Getsemane. Não vai receber a bênção de Deus. Mas precisa mortificar o corpo para alcançar essas experiências com o Senhor. Não é que a gente está desejando padecer, sofrer. Não, a gente está querendo é servir a Deus. E se tiver que padecer, a gente quer estar pronto. É só isso, estar pronto. E determinar quem que manda nessa casa espiritual, nesse templo de habitação do Senhor. Quem que dá as ordens. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 4. Versículo 11. Primeiro Coríntios 4, versículo 11. Até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos.
somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Quem a carne dele domina, nunca vai aceitar ser considerado como lixo, como escória, nunca vai aceitar ser desprezado. A carne não aceita essas coisas. Ela só suporta se ela estiver no domínio do Espírito. Mas aqui, ele diz assim, até a presente hora. Até a presente hora. Essas eram experiências dele. E ele diz assim, até o presente. E aí, eu me pergunto, até a presente hora, como tem sido a minha vida? Eu tenho sofrido? Eu tenho perdido sono? Eu tenho me afadigado na obra de Deus? Eu tenho sido uma pessoa dedicada? Eu tenho feito como o meu Senhor mandou fazer? E essa pergunta que eu faço para mim, cada um deve fazer para si mesmo. Até a presente hora, como tem estado a vida? Até a presente hora a carne dominou, a carne deu ordem, até a presente hora eu não me afadiguei no trabalho, até a presente hora eu não sofri nada, até a presente hora ninguém me desprezou, todo mundo me abraça. E Jesus falou para tomar cuidado, porque lá no passado, eles desprezaram os profetas de Deus, mas abraçaram os falsos profetas. Então nós devemos nos alegrar quando o mundo nos aborrece. Jesus disse, quando o mundo vos aborrece, alegrai-vos, porque primeiro ele aborreceu a mim, diz o Senhor. Deus ficou aborrecido com este mundo. E se o Espírito de Deus está na vida do cristão, irmãos, ele se aborrece de ver tanto pecado, tanta mentira, tanta malignidade, tanta corrupção, tanta delinquência, tantas justificativas para acomodar pecado, vaidade, entrando no meio do povo, e o povo ficando nominalmente cristão, abandonando a verdadeira fé, a fé que salva, realmente que leva para a glória celestial, a fé que transforma, o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. O povo tem abandonado e tem simplesmente levado como um crente nominal. Isso não pode acontecer na minha vida. Eu esmurro meu corpo, como Paulo diz, não pode acontecer na sua vida. Esmurre a sua carne e a domine no nome de Jesus, para que o Espírito do Senhor seja amplo e tenha ampla liberdade na vida de cada um de vós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, até a presente hora, Paulo tinha já uma jornada na vida espiritual e que ele tinha obtido. Por vezes nós falamos, até a presente hora temos feito um templo bonito, até a presente hora nós temos uma orquestra grande, até a presente hora temos um coral lindo, até a presente hora temos uma mocidade que canta maravilhosamente, até a presente hora tem suprido a necessidade de um ou de outro, até a presente hora temos, mas até a presente hora o que a nossa carne tem passado? O que a nossa carne tem passado? Então nós temos que nos colocar para estar dispostos, irmãos. Porque a hora que você levantar e tomar a posição e olhar para o amigo e dizer, amigo, esse caminho que você está trilhando te vai levar ao lago de fogo, mas eu vou te apontar outro caminho, o caminho que foi aberto na cruz, quando Cristo morreu, e ele chamou, como foi lido nesta noite, vinde a mim. Você vai começar a arrumar inimigo, você vai ser desprezado, você vai ser desmerecido, você vai ser zombado, você vai ser recebido na glória, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você afagar as pessoas que estão no pecado e não dizer a verdade para elas, você vai ser recebido na roda de amigos, você vai ser recebido no mundo, todo mundo vai te elogiar. Esses falsos elogios que o mundo tem, aquele elogio daquele espírito maligno que ia atrás de Paulo dizendo, esses homens são homens de Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, com os falsos elogios, só para ver se massageia o ego, e aí então você acomoda. Não podemos acomodar, não podemos dormir, não podemos parar, não podemos dar ocasião para a carne, não podemos deixar a carne dominar. Nós
temos que avançar servindo o Senhor Jesus Cristo, custe o que custar, porque, irmãos, há uma glória, há um reino aonde nós vamos habitar, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, e nada neste mundo vale a pena para trocar, nada tem valor comparável àquilo que o Senhor tem guardado, irmãos. Paulo fala, irmãos, a respeito da tribulação, nós lemos um pouco aqui, irmãos, olha a lista que ele fez, de naufrágio, de perseguição, de salteadores, de chicotada, de bofetada. Outro dia nós falávamos coisa mais humilhante para um homem tomar uma bofetada. E ele tomou várias. Mas ele também escreve que passa por leve e momentânea tribulação, amados. Como Paulo podia escrever isso? Pensa comigo. Naufrágio, assalto, bofetada, abismo, noite escura, jogado no lixo, considerado escória do mundo. E ele diz assim, leve e momentânea tribulação. Por quê, amados? Porque ele não estava olhando para a tribulação, para a carne, para o que a carne sofria. Ele estava olhando para a coroa de glória, para onde ele marchava, olhando para o reino celestial. Então ele dizia, comparado com a glória de Deus, comparado com o que Deus tem para mim, isso não é nada, é uma tribulaçãozinha, é um sofrimento à toa, a morte não é nada. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu vou morar com o Senhor. Então, irmãos amados, é importante enxergar a glória do Senhor. Paulo só tinha essa vida porque ele vivia olhando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos muito para as circunstâncias ao nosso redor. As circunstâncias se tornam armas da carne para nos tornar crentes carnais. E crente carnal é como o ismaelita. Não é filho da promessa. Não é filho da promessa. Lemos no início que Paulo falou, eu pregando, venha a ser reprovado. Então, irmãos, que nós não sejamos nunca reprovados, mas sejamos aprovados nesta batalha. Então, irmãos, até a presente hora. Mas a hora avançou e eu quero ler só 2 versículos ainda, irmãos. Gálatas 5:16. Que é a pergunta, como eu faço, né? Depois de tudo isso, como que eu consigo, como que eu posso ter vitória, como que eu posso ter domínio sobre a carne? Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Perdão que a minha vista não deixou eu ler. Eu li o 18. O 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O segredo é andar em espírito. E para andar em espírito é oração e Bíblia. Temos que orar quando acorda, orar no meio do dia, orar à tarde, orar antes de dormir, estar nas reuniões de oração, buscar Deus em todo lugar que puder, vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus todo dia. Orar em todo lugar, como diz Paulo. Então, irmãos, andar em espírito é o caminho para não dar asa para a carne. E não dá razão, não dá aso também, que é razão, não dá motivo para a carne querer dominar. Então, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E eu quero ler só um, de Filipenses 14:13, que nós gostamos muito, todo o povo gosta. Filipenses 14:13. Filipenses 4, versículo 13. Olha só. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, irmãos, esse versículo, o povo escreve em para-choque de caminhão, põe adesivo nos carros, põe na porteira do sítio, o povo escreve, e virou slogan, no sentido positivo. Posso todas as coisas. Então eu posso comprar carro, posso comprar fazenda, eu posso, e tudo para a vida daqui. Não, posso todas as coisas. Posso sofrer, posso passar necessidade, posso ficar nu, posso ter fome, posso ser açoitado, posso ser desprezado, posso ser considerado escória, lixo do mundo, posso ser criticado, posso ser abandonado, tudo posso, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, porque essa leve e momentânea tribulação desta vida passageira não se compara com a glória que há de se manifestar muito em breve, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós iremos então estar com o Senhor na glória celestial. Então, irmãos, noite de tomarmos propósito e de dizer quem manda. Nós vamos encerrar, e tem uma história que alguém contou, eu já uma vez comentei aqui, eu não sei de onde veio, mas eu achei interessante. Diz que havia 2 tigres brigando, os 2 tigres. E a pessoa chegou e o outro falou assim: qual que vai vencer a briga? Eu falei: eu não sei. Como é que eu posso saber qual que vai vencer a briga? Qual que vence a luta? São 2 tigres. Qual vence a luta? Eu falei: não sei. Ele falou: então aprenda. Sabe qual que vence? Vence aquele que você alimentar. Então quem vence, a carne ou o espírito? Guerreia todo dia. Quem vence? Aquele que você alimentar. Você quer que a carne vença? Vai ouvir música, vai passear, vai espairecer, vai viajar, vai pensar nas coisas deste mundo. E a carne vence. Você quer que o espírito vença para você entrar no céu? Então vai orar, vai vigiar, vai buscar a Deus, vai santificar a vida, vai meditar na palavra, vai falar de Jesus para os outros, vai trabalhar na seara do Senhor. E aí então o espírito será vencedor. Louvado seja Deus.